Bom, pessoal, boa tarde. A aula de hoje vai ser sobre, então, o conceito de curvatura, né? Uma vez tendo introduzido o conceito de derivada covariante, é natural agora a gente então agora a gente sabe como calcular, né, variações de quantidades tensoriais ao longo do espaço-tempo. E a gente então vai agora aplicar isso para definir uma coisa chamada geodésica, né, que no fundo vai desempenhar o papel das linhas, das trajetórias ou linhas de mundo mais retas possíveis no espaço-tempo, que a gente já discutiu quando estava discutindo, né, naquele vídeo que está em miscelânea. Para quem não viu, eu recomendo que assista, sobre referenciais inerciais, né, partículas livres, a circularidade que existe na identificação, né, ou na definição dessas coisas. Lá a gente discutiu que a ideia de o fato de que existem, né, essas trajetórias que são de uma certa maneira privilegiadas pela natureza, que são aquelas trajetórias seguidas quando um corpo está totalmente livre da ação de agentes externos, né? Isso dá uma noção natural de você identificar o que é a mesma direção em eventos diferentes do espaço-tempo ligados por uma linha de mundo, certo? Pela trajetória, pela história de uma partícula livre ou de um observador livre. Então, agora, finalmente, a gente está em condições, né, de implementar isso matematicamente, não só em palavras, né? Nós temos agora um conceito de derivada, que é a derivada covariante compatível com a métrica, certo? Então, a métrica é o objeto que privilegia, né, que a gente tem que privilegiar na hora de escolher um operador derivada covariante. E uma vez tendo isso, então agora a gente pode saber matematicamente, pode impor a condição matemática de que o que é não variar, né? O que é uma direção não variar ao longo de uma trajetória, né, de uma linha de mundo, tá? Então deixa eu aqui compartilhar com vocês. E aí a gente vai ver que, eu de novo recomendo que assista aquele vídeo, né? Talvez seja melhor assistir aquele vídeo de referenciais inerciais e partículas livres, aquela discussão antes de assistir esse, para ficar mais claro o porquê, né, nós vamos estar calculando as coisas que vamos calcular nessa aula, tá? Bom, muito bem. Muito bem. Então, a gente vai falar sobre conceito de geodésica e associado, a gente vai motivar, usando geodésica, a gente vai motivar o conceito de curvatura, tá? Mais pelo motivo físico, né? Não tanto matemático, mas mais pelo motivo físico do que é. Vou ver como que o conceito de curvatura surge naturalmente quando a gente quer implementar o princípio da equivalência de Einstein, certo? Que é considerar que objetos apenas sob ação da gravidade são, são trajetórias retilíneas no espaço-tempo, né? Porque essas são as trajetórias realmente, essas são as linhas de mundo realmente inerciais. Só que, por outro lado, a gente tem que compatibilizar isso com o fato de que essas linhas inerciais, elas, né, não têm uma noção de repouso relativo absoluta, porque até porque você pode, né, fisicamente nós sabemos que corpos, partículas apenas sob a ação da gravidade, e portanto nós gostaríamos de descrever como sendo seguindo uma trajetória retilínea no espaço-tempo, uma linha de mundo. Cuidado, quando eu falo trajetória retilínea, é no espaço-tempo, é uma linha de mundo, tá certo? A aparência espacial dela não necessariamente precisaria ser uma linha reta. Ela é uma linha reta, entre aspas, uma geodésica, no espaço-tempo, no espaço quadridimensional. E a gente sabe que elas podem mudar a distância entre elas, mesmo sob a ação apenas da gravidade, mesmo que num começo elas comecem com uma velocidade paralela, né, se eu tiver com as duas suficientemente próximas no espaço-tempo, eu posso, já que agora eu tenho um conceito de derivada covariante, portanto eu sei, pelo menos, né, eu sei identificar o que seria a mesma direção no espaço-tempo em pontos separados. E aí a gente vai ver que mesmo que eu comece com duas trajetórias, duas linhas de mundo que são paralelas, né, num certo instante, à medida que elas evoluem só sob a ação da gravidade, portanto, elas são linhas retas, apesar disso, elas podem acabar se cruzando, ou seja, há uma convergência de geodésica, certo? E a gente vai ver que é justamente o conceito de curvatura que está associado com essa propriedade de eu poder ter
as linhas mais retas possíveis no meu espaço, e apesar disso haver uma mudança, né, uma aceleração relativa entre elas, tá? Uma mudança na taxa com que elas se aproximam ou se afastam, beleza? Bom, muito bem. Então esse é o que eu estou dizendo aqui, né? Que a gente quer associar às linhas de mundo inerciais, que são aquelas sujeitas à gravidade, apenas à gravidade, como sendo as coisas mais retilíneas possíveis. E agora, então, com o conceito de derivada covariante, a gente pode ver o que significa isso, né? Então, vamos supor que eu tenho aí uma trajetória, uma linha de mundo no espaço-tempo, e vamos supor, já que isso aqui vai me descrever à medida que ele vai evoluindo no tempo, evidentemente que ele vai ocupando diferentes eventos do espaço-tempo, isso vai me dar uma curva, tá certo? Que eu posso parametrizar por um parâmetro qualquer, que eu estou chamando de lambda, e VA lambda é o vetor tangente a essa curva, certo? Então, VA lambda é o vetor tangente à linha de mundo no espaço-tempo, que, portanto, está dando a direção no espaço-tempo que naquele ponto, né, naquele instante, a curva tem, né, ao passar por aquele evento, a direção que ele tem. Tá? Então, esse é o vetor tangente P lambda. E aí a condição de inercialidade, então, é o quê? É garantir que o vetor tangente a essa curva não mude ao longo dela mesma, certo? Bom, garantir que a direção não mude, né, significa o quê? Significa que se eu pegar a derivada covariante do vetor tangente ao longo do próprio vetor tangente, ou seja, eu tomo a derivada direcional do vetor tangente, V, ao longo do próprio vetor tangente, isso aqui vai me dar um vetor, isso aqui ou vai ser zero, que significaria que o vetor V não está mudando ao longo da curva, mas assim, como eu só não quero mudar a direção, ele até poderia ter uma derivada diferente de zero, mas teria que ser na mesma direção dele, certo? Então ele poderia ter uma derivada diferente de zero? Poderia, só que não pode mudar a direção. Então se ele tiver uma derivada é só porque ele está se reescalando, certo? Ele não pode mudar a direção. E isso é essa condição aqui de que, então, caso haja uma derivada diferente de zero, essa derivada tem que ser proporcional ao próprio VA. Tá? Então, isso daqui é, a rigor, isso aqui determina uma linha de mundo no espaço-tempo, né, que seria uma geodésica, seria uma linha mais reta possível de você ter naquele espaço-tempo. Tá? Só que não é conveniente escrever desse jeito, porque sempre é possível a gente simplificar a equação da geodésica simplesmente mudando o parâmetro que a gente está usando na curva. Porque basicamente assim, eu tenho uma curva que o vetor tangente, a única coisa que ele está fazendo é mudando o seu tamanho. Tá? Mas o tamanho de um vetor tem a ver com o espaçamento do parâmetro que você colocou na curva. Então, você sempre pode redefinir o seu parâmetro sem mudar a imagem da curva, né, que é a linha de mundo. Você sempre pode redefinir o seu parâmetro de modo que você agora reescala o seu vetor para que, por exemplo, ele tem sempre o mesmo, né, está sempre com o mesmo tamanho, tá? Então, a curva, né, ou seja, ou pelo menos a imagem da curva, que é a linha de mundo, que é a coisa física, isso é inalterado por reparametrização, mas pelo menos a descrição fica mais simples, tá? Então aqui eu só estou provando, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, mas aqui eu estou provando o seguinte, que se você começa com uma linha de mundo parametrizada por um certo parâmetro lambda, que tem associado a si a um vetor tangente V, né, VA aqui, o que eu estou mostrando aqui é que você sempre pode reparametrizar essa curva por um parâmetro agora tal de lambda, tá? É um outro parâmetro, por enquanto não estou dando interpretação física para ele nesse ponto, eu só estou dizendo que é um outro parâmetro, eu vou reparametrizar a curva, em cada ponto que dele tem o rótulo lambda da curva, eu vou dar agora um outro rótulo tal, que é uma função do rótulo antigo, certo? E aí aqui eu só estou mostrando, tá? Então o vetor V é o vetor que eu já tinha, né? Aqui estão as componentes dele numa base coordenada, é sempre útil usar a base coordenada, nós já comentamos sobre isso, porque tem a vantagem de que coisas que são suaves têm componentes suaves numa base coordenada, certo? Então é muito bom, muito conveniente na hora que você estiver fazendo derivadas, né? Então, aqui pegando uma base coordenada para expressar o vetor tangente, né? Bom, o que é um vetor tangente? É um operador derivado sobre funções. Então, isso aqui é a definição do que o vetor A está fazendo. O que o vetor, desculpa, o que o vetor V está fazendo? Ele está tomando derivadas, né, das coordenadas da curva, que são funções do parâmetro lambda, e isso daqui é o elemento da base, né, coordenada atuando na minha função, tá? Que é uma função teste apenas.
Mas o que eu vou querer? Eu vou querer que eu vou querer reparametrizar. Então eu vou escolher o quê? Eu vou escolher um vetor u, tá? Que por definição vai fazer isso daqui, tá certo? E a condição, evidentemente, é que os dois vetores eles têm que ser proporcionais um ao outro, certo? Os dois vetores eles têm que ser proporcionais um ao outro. Mas o que eu vou mostrar aqui, então, agora, né, é o seguinte. Eu sei, vamos supor que essa minha derivada aqui ela era proporcional a esse vetor v com essa função aqui de proporcionalidade, tá? O que eu estou fazendo aqui é uma manipulação, no fundo, achando um fator integrante, porque isso aqui é uma equação de derivada em primeira ordem, né? Eu estou expressando em termos da derivada covariante, depois eu estou abrindo a derivada covariante em termos de derivada parcial e símbolos de Christoffel, como a gente já viu como fazer na aula passada. E no fundo eu estou construindo aqui, né? Vou construir a partir, dado quem é o V, eu vou construir quem é o U, que satisfaz uma equação mais simples e que é meramente um múltiplo do vetor V. Tá? Então isso daí tá, eu faço aqui em detalhes, e o que importa é o seguinte: se eu definir um novo parâmetro tal, que é relacionado com um parâmetro lambda anterior, por essa exponencial dessa integral aqui, onde esse kappa é aquela função que aparecia na derivada do vetor v, né? Então, o novo vetor tangente, né, o novo vetor tangente u, que está associado a esse novo parâmetro aqui, ele vai satisfazer a equação que a derivada dele ao longo dele, ou seja, a derivada desse novo vetor tangente u ao longo da própria curva que ele determina, agora é zero. Tá? Então, isso aqui, e isso é a equação da geodésica. Então, toda vez que a gente fala de equação da geodésica, a gente não vai ter todo esse negócio, mas para ser uma geodésica basta que a direção não mude, então o vetor até pode mudar desde que ele mude na direção dele mesmo. Esquece isso, tá certo? Então, a gente já vai considerar que a gente sempre pode fazer essa reparametrização, isso está provado aqui, a gente sempre pode fazer a reparametrização de maneira que a gente já está trabalhando com o vetor tangente cuja derivada ao longo da curva é zero. Certo? E essa, então, vai ser a equação da geodésica. Então, guardem bem isso. Essa é a equação da geodésica. Tá? Quando você parametriza uma geodésica de modo que o vetor tangente satisfaça isso, então essa classe de parâmetros que faz isso ser verdadeiro, né? Como eu disse, a escolha do parâmetro está associado com quem é o vetor tangente. Mudo o parâmetro, eu reescalo o vetor tangente. Os parâmetros que levam a vetores tangentes de geodésicas que satisfazem essa equação são chamados de parâmetros afins. Tá? Então, eles são os parâmetros afins. Tá? Muito bem. Aí eu deixo como exercício para vocês mostrarem que se eu tenho... O parâmetro afim não é único. Tá? Dado uma geodésica, não existe um único parâmetro afim dela. Existe uma certa liberdade na escolha. Mas eu quero que vocês provem, né, baseado nisso daqui, que se eu tiver dois parâmetros afins de uma mesma geodésica, um tal e um tal linha, então obrigatoriamente eles têm que ser relacionados por uma função do primeiro grau. Tá? Onde A e B aqui são constantes. Certo? Então, ou seja, você só tem liberdade de mudar um parâmetro de um parâmetro afim, né, que dá um vetor, para um outro parâmetro afim, que dá um outro vetor tangente, mas que satisfaz a mesma equação, isso aqui igual a zero, só se basicamente um for, né, relacionado linearmente com o outro. Tá? Que na prática, quando você expressa isso em termos do que está acontecendo com um vetor tangente, significa só o seguinte: você pode reescalar o vetor tangente, mas por um fator constante. Porque se você reescalar por uma função, evidentemente que ele não vai ser, a derivada dele não vai mais ser zero ao longo da curva, vai ter uma variação ao longo dele mesmo, certo? Mas uma vez que você fixou o parâmetro afim, e portanto aquele vetor não está mais mudando, a derivada dele está sendo zero, se eu multiplicar ele por uma constante, que seria essa constante A que está aparecendo aqui, tá certo? Ele continuaria satisfazendo a mesma equação, cuja derivada é zero, só que ele teria um outro tamanho, mas a derivada dele continuaria sendo zero. E o B aqui nada mais é do que uma mudança na escolha da origem, né? Do parâmetro tal e do parâmetro tal linha. Evidentemente que eu posso simplesmente transladar um parâmetro afim e ele vai continuar. Isso não vai mudar quem é o vetor tangente, certo? Então, essa é a outra liberdade. Tá? Então, isso aqui eu deixo para vocês mostrarem, porque é simplesinho de se mostrar. Muito bem. Outra coisa que eu peço que vocês façam como exercício,
Ó, esses exercícios, a partir de agora, dessa aula e da aula anterior, já são aqueles tipos de exercícios que eu espero sim que vocês façam, tá? Não é só uma coisa de curiosidade, porque isso aqui já envolve um nível de manipulação, né? Não é aquelas coisas de, mostre que essa colagem em ordem epsilon, coisas que depois, ao longo do curso, nunca mais ia ser usado, nunca mais vai ser usado. Era só para mostrar que as coisas estavam bem definidas, né? A partir de agora, não. A partir de agora, de fato, são exercícios que exigem manipulações, que são manipulações que não são complicadas, na maioria delas, e são manipulações que, de fato, é bom vocês treinarem, porque a gente vai precisar, ao longo do curso, não necessariamente desse resultado, né, para esse resultado, mas para outras manipulações que a gente vai fazer, tá? Então, uma coisa que eu quero, sim, que vocês mostrem é que se eu tenho e é óbvio, né, conceitualmente falando, na verdade eu já disse esse resultado em palavras, mas eu quero que vocês demonstrem isso, que se um vetor, né, se eu tenho a equação da geodésica nessa forma aqui, né, então que a norma, né, quadrada do meu vetor tangente, ou seja, GAB, a métrica atuando nos meus vetores aqui, isso aqui é uma constante. Que foi o que eu acabei de falar, né? O vetor ele se mantém, não só ele não muda a direção, mas ele também não muda a sua norma, tá? Qual é a coisa relevante aqui, né? O que a gente tira fisicamente do fato de que a norma do vetor, né, é preservada, a norma quadrada dele é preservada ao longo de geodésicas? Significa o seguinte, uma geodésica ela não pode mudar o seu caráter de ser tipo tempo, tipo espaço ou tipo luz, certo? Porque o que é uma trajetória tipo tempo? Uma trajetória tipo tempo é aquela cujo vetor tangente satisfaz essa condição aqui sendo um valor negativo, certo? Uma geodésica ou uma curva qualquer, tipo espaço, né, na direção espacial, satisfaz que o vetor tangente dela, né, quando eu substituo aqui, daria positivo. E uma trajetória tipo luz teria o valor do vetor tangente aplicado aqui, né, substituído aqui, como sendo valor zero. Então, como uma geodésica, a equação da geodésica necessariamente preserva, né, nessa forma preserva o módulo do vetor tangente, então isso implica que eu não tenho como uma geodésica, de repente ela era tipo tempo e de repente virar tipo luz, tá certo? O que é uma coisa bastante razoável, né? Você não pode ter uma coisa de repente que está com uma velocidade que não é a velocidade da luz, né? E de repente, do nada, sem nada atuar sobre ela, ela vai para a velocidade da luz. Na verdade, nós sabemos mais do que isso até, né? Por questões da relação de massa e tudo mais, eu não tenho nem como transferir energia suficiente numa partícula com massa para chegar à velocidade da luz. Mais uma coisa, no caso da linha de mundo ser tipo tempo, tá? Porque posso ter linha de mundo tipo luz também, né? Também é uma trajetória possível de ser seguida, né, por algum objeto, partículas de luz ou raios de luz, ou qualquer partícula que não tenha massa, né? Mas no caso específico de linhas de mundo tipo tempo, a gente vai adotar a convenção de que o vetor tangente, que a gente já estava assumindo que tinha uma norma constante, né? Tá aqui, né? A gente já satisfazia isso aqui igual a constante por satisfazer essa equação. A gente ainda vai adotar uma condição de normalização, ou seja, vai adotar um valor padrão para quanto vale essa constante no caso de trajetórias tipo tempo, tá? No caso de trajetórias tipo luz, não tem como, porque a trajetória tipo luz, né, se for uma geodésica tipo luz, isso aqui já está dando zero e, portanto, não tem como reescalar o zero, né? Vai ser sempre zero. Mas se ela é uma trajetória tipo tempo, uma geodésica tipo tempo, né, ou seja, qual é a trajetória inercial de uma partícula com massa que está seguindo, o valor constante que isso aqui pode dar é positivo, desculpa, é negativo, é qualquer valor negativo, depende de qual é o tamanho do meu vetor. Então a gente sempre pode reescalar o meu vetor de maneira que, ou seja, mudar o parâmetro, né? A gente sempre pode modificar o parâmetro de modo que esse vetor seja normalizado a menos 1. Menos 1, eu estou usando aqui a convenção de que a velocidade da luz é 1, tá certo? Ou seja, no fundo eu estou medindo distâncias em metros-luz, certo? E, desculpa, estou medindo distâncias em segundos-luz, tá certo? A distância que a luz demora a distância que a luz percorre em 1 segundo, ou eu estou medindo tempo em metros-luz. Tá certo? O que é um metro-luz? É o tempo que demora a luz para percorrer 1 metro. Certo? Então, qualquer coisa que, quando você coloque lá as unidades, dê numericamente igual a 1. Certo? Então, é só
Dizer que C igual a 1, na verdade, é só você estar escolhendo um sistema de unidades apropriado. Tá? E aí eu estou definindo aqui que esse meu vetor tangente à linha de mundo ele vai ser normalizado a -1. E isso, na verdade, não é só válido não é só válido para geodésicas, não. Tá? A gente vai sempre padronizar se eu tenho uma curva, uma linha de mundo tipo tempo, eu sempre vou padronizar de que o vetor tangente a ela, eu vou escolher o parâmetro tal que valha essa equação. Tá? E quando valer essa equação, ou seja, quando eu tiver um vetor tangente a uma linha de mundo tipo tempo que satisfaz essa equação, esse é o quadrivetor que eu vou chamar de quadrivelocidade associado àquela linha de mundo. Tá? E quando eu estiver descrevendo uma linha de mundo tipo tempo através da sua quadrivelocidade, se eu tomar mais uma derivada, né? Ou desculpa, se eu tomar a derivada desse vetor tangente ao longo da própria curva, isso define a chamada quadriaceleração, né? Que no fundo é isso daqui, né? Só que para uma geodésica dá zero, evidentemente, tá? Mas se não der zero, quando esse U estiver normalizado, então essa derivada do U ao longo dele mesmo é o que a gente define de quadriaceleração. E se eu pegar a norma da quadriaceleração, né? Aqui está a norma da quadriaceleração, raiz quadrada da norma quadrada. Isso aqui a gente vai chamar de aceleração própria. Tá? Muito bem. Vou deixar também como exercício para vocês mostrar que a quadriaceleração de uma linha de mundo satisfaz a condição de ortogonalidade, né? Usando a métrica como se dando um análogo a produto escalar ou produto interno. Então, mostrar que, de qualquer maneira, mesmo quando há, né, quadriaceleração, se não tiver quadriaceleração, evidentemente, ou seja, no caso da geodésica, essa equação é evidente, porque aí a aceleração é zero. Mas mesmo que haja uma quadriaceleração diferente de zero, ela vai ser sempre ortogonal no conceito de espaço-tempo, sempre vai ser ortogonal à quadrivelocidade. E aí, então, eu quero que vocês me digam, né, no caso em que a quadriaceleração não é zero, o que isso implica para a classificação, né, do tipo desse quadrivetor quadriaceleração. É tipo tempo, é tipo espaço, é tipo luz, certo? Pode ser qualquer um, vocês vão me argumentar. Uma observação que eu faço aqui é o seguinte, né? E isso é uma coisa que quem já fez relatividade comigo, restrita comigo, sabe que toda vez que chega nessa parte eu gosto de ficar repetindo e martelando na cabeça, porque é surpreendente que é um conceito que escapa da maioria das pessoas que não trabalha, né? Ou que não faz um curso de relatividade. Embora o conceito de velocidade, né, seja um conceito, velocidade espacial, embora o conceito de velocidade espacial seja um conceito relativo, porque você sempre pode pegar a velocidade em relação a um referencial no qual você está parado, tá certo? Ou em relação a uma linha de mundo no qual você está parado, porque é a sua própria. Então, você sempre pode dizer que você está parado, num certo sentido, como velocidade nula. A aceleração não é assim. Existe uma definição absoluta de aceleração e o fato de que eu estou conseguindo definir um quadrivetor, né, que é chamado, né, que caracteriza ou quantifica o quanto uma linha de mundo falha em ser geodésica, que é esse meu quadrivetor, quadriaceleração aqui. A gente sabe que um quadrivetor, ou ele é zero, e se ele for zero, isso é uma afirmação absoluta, não depende de quem, né, quem está fazendo a medida, tá? Ou ele não é zero. E aí, se ele não for zero, ele não vai ser zero. Ele também é uma afirmação absoluta, não é zero. Tá? Em particular, se você calcular aquela aceleração própria, que é a norma da quadriaceleração, aquilo é um escalar, então aquilo lá é um número que não muda, não importa o que você faça de mudança de ponto de vista, não importa, aquele número é um escalar. E aquilo está medindo o quanto aquela linha de mundo está falhando em ser uma linha de mundo inercial. Então, conceito de aceleração em relatividade é um conceito absoluto. Tá? Existe um conceito absoluto de aceleração. Tudo bem? Muito bem. Apesar disso, de existir esse conceito de aceleração que é absoluto, ou seja, dado uma linha de mundo, eu posso calcular qual é a sua quadriaceleração e a sua aceleração própria, a gente sabe que geodésicas têm quadriaceleração nula, evidentemente. Mas uma coisa que eu vou querer fazer agora é justamente calcular o seguinte, aquilo que eu falei no começo.
A gente sabe que se eu quero descrever a partícula sob ação da gravidade como podendo ser geodésicas, seguindo geodésicas, mas, né, tendo essa característica de que elas podem, né, elas podem convergir, isso aqui vai, como essa direção é a direção temporal, o que significa convergir aqui, né? Significa que está havendo uma aceleração relativa entre elas. A aceleração dessa é zero, a aceleração própria dessa é zero, então as acelerações absolutas de cada uma delas é zero. Só que de alguma maneira, né, se eu for medir a distância entre elas, está havendo uma convergência, está havendo uma mudança na taxa de variação dessa distância, né, à medida que o tempo passa. Então eu tenho que poder definir isso, tenho que poder mensurar isso de alguma maneira. E de fato, tá, a gente pode mensurar isso usando um conceito de aceleração relativa entre geodésicas, também muitas vezes chamado de desvio geodésico, tá? Então, embora a aceleração de cada uma delas seja nula, a gente pode medir a aceleração relativa. E é o que a gente vai fazer agora, e é justamente na tentativa de medir esse conceito, né, de determinar o que está regendo essa aceleração relativa, é que a gente é levado diretamente ao conceito de curvatura. Bom, então, como é que a gente vai calcular isso? Vamos considerar que a gente tem duas geodésicas vizinhas, tá? Então, eu tenho duas geodésicas vizinhas no sentido do quê? Que elas estão tão próximas que eu posso usar um vetor separação, né, como se fosse um segmento orientado, para relacionar aqui um ΔSA, né, que depende do parâmetro tal, as duas estão parametrizadas com os seus parâmetros afins. Na verdade, se forem só geodésicas tipo luz, o tal é só um parâmetro afim. Agora, se forem geodésicas tipo tempo, então, além disso, esse parâmetro afim aqui, ele é tal que o U aqui está normalizado a 1, tá? Mas isso aí o que importa aqui é que são parâmetros, tá? E aí eu estou colocando aqui, estou definindo um vetor separação, ligando pontos das curvas que eu tenho escolhido o mesmo valor do parâmetro, tá? E essas curvas são vizinhas, então eu posso supor aí que, de fato, eu posso descrever a separação delas usando, né, um elemento do espaço vetorial tangente a um ponto, que por aquela colagem a gente sabe que determina um outro evento no espaço-tempo, beleza? E o que a gente vai querer saber é o seguinte, com que taxa esse vetor separação muda, isso daria uma velocidade relativa entre as geodésicas, mas velocidade relativa entre as geodésicas a gente já pode até antecipar que não tem nada de especial, né? Porque vai depender da condição inicial que eu dou, né? Se eu dou uma condição inicial na qual as velocidades são assim, a taxa de variação da distância vai ser uma. Se eu der condições iniciais que são assim, a taxa de variação vai ser outra. Se eu der condições iniciais que são assim, a taxa de variação vai ser outra. Então, a primeira taxa de variação desse vetor separação aqui é muito arbitrário, porque depende de como que eu tenho essa liberdade, né, de ajustar para onde está indo a geodésica num dado instante. Mas o que a gente vai calcular é a aceleração, ou seja, é a segunda taxa de variação desse vetor ao longo dessas curvas. Repara o seguinte, quem viu a aula passada percebe claramente que essa propriedade aqui, ó, de que esse vetor ΔS ele está sendo definido para ligar pontos que tenham o mesmo parâmetro, e esse parâmetro aqui é determinado por esse vetor tangente U aqui, vai ver que esse vetor, então, ΔS, e esse campo vetorial U, que aqui é desse jeito e aqui é desse jeito, e eu estou assumindo, na verdade, que é esse campo, isso aqui, eu estou só desenhando duas geodésicas, mas a ideia é que é uma congruência de geodésicas, né? Então, por cada ponto aqui passa uma geodésica dessas, tá? Todas elas são geodésicas, então a derivada desse vetor aqui dá zero ao longo dele mesmo, né? Onde um exemplo um membro, né, dessa congruência é esse. Outro membro é esse, e eu estou pegando essas duas fixas para medir a aceleração relativa entre elas. Se eu quisesse pegar uma outra geodésica aqui dessa família, eu mudaria quem é o meu ΔS, certo? Simplesmente isso. E o fato é, como esse ΔS está ligando pontos aqui que têm o mesmo valor de parâmetro, se vocês relembrarem lá a interpretação geométrica do comutador, né, isso aqui está dizendo justamente que por construção, por escolha, e eu posso fazer isso, eu estou escolhendo um vetor separação que comuta com o campo de quadrivelocidades, com esse campo U aqui, certo? Então, eu estou escolhendo isso daqui, ó. É uma conveniência apenas, tá?
porque é uma maneira boa de eu separar, né? Eu usar os mesmos parâmetros nas duas linhas de mundo para escolher essa separação, tá? É só uma escolha, tá? Para ficar conveniente. Muito bem. Então, o que eu tenho? Eu tenho, quais são, né, as coisas que eu tenho? Eu tenho que esse campo U aqui satisfaz a equação da geodésica e o vetor separação satisfaz a equação de comutador com U igual a zero. E o que eu quero medir? Eu quero medir com que taxa esse vetor aqui, separação, está mudando ao longo da curva, só que não, só a taxa com que ele está mudando daria só informação de uma aceleração, de uma velocidade relativa. E velocidade relativa nós sabemos que é uma coisa que, né, não é, a natureza não fixa qual a velocidade relativa entre duas trajetórias, não tem nada regendo isso, porque afinal de contas, né, eu posso dar uma condição inicial que eu quiser em cada ponto, então em qualquer ponto, para quaisquer dois eventos passando uma linha de mundo, mesmo que seja geodésica, eu posso dar a primeira taxa de variação da distância do jeito que eu quiser, certo? Então, não é razoável que, de fato, haja uma lei física regendo qual é a primeira taxa de variação da separação de duas geodésicas, porque depende de condição inicial fortemente. Porém, o que a gente vai medir aqui é a aceleração relativa entre elas. Então, é a segunda taxa de variação desse vetor separação. Isso sim, a gente sabe que em mecânica newtoniana, ou mesmo em relatividade restrita, se eu pego duas geodésicas, né, duas trajetórias inerciais, eu posso dar para elas a velocidade relativa que eu quiser. Só que essa velocidade relativa não muda, certo? Porque elas, né? Então, eu preservo a aceleração relativa entre duas geodésicas em relatividade restrita e em mecânica newtoniana é sempre zero, porque são linhas retas e são linhas retas num espaço plano, certo? Aqui não, aqui a gente vai ver que justamente o fato de que a gente vai ver que a gente precisa que isso seja violado, que a aceleração, né, a gente sabe fisicamente que a aceleração entre duas trajetórias sujeitas à gravidade apenas, ela pode mudar, eu posso ter convergência, né, principalmente de trajetórias geodésicas, tá? Devido à presença de uma matéria ou de um campo gravitacional, algo que está gerando gravidade ali entre elas, por exemplo, né? Então, a gente vai querer medir isso daqui, querer ver o que rege, qual é o objeto que rege a aceleração relativa entre geodésicos. Então, o que eu vou calcular é isso daqui, ó. Eu tenho esse vetor separação e eu estou definindo que esse vetor separação com dois pontinhos em cima é, por definição, isso daqui. Pega a primeira taxa, pega a derivada covariante desse vetor na direção de U, tá aqui, e o resultado disso, eu tomo mais uma derivada covariante na direção de U. Então, ou seja, é a segunda taxa de variação do vetor separação na direção ao longo da geodésica. Beleza? E o resto é só manipulação, tá? Então, eu vou deixar isso daqui para vocês verem. A única coisa, quais são as coisas que eu vou usar nessa manipulação? Que o U satisfaz a equação da geodésica com parâmetros afins, então, ou seja, que a derivada dele dá zero ao longo dele mesmo. E vou usar que eu estou escolhendo eu estou escolhendo o vetor de separação aqui, que tem comutador zero com a quadrivelocidade, justamente porque eu estou ligando aqui, né? Estou usando esse vetor como ligando eventos que são parametrizados pelo mesmo valor de parâmetro nessas duas curvas, beleza? Então a manipulação vocês veem depois. O resultado é que importa. O resultado é esse, ó, tá? Então eu consigo ver que a aceleração entre duas geodésicas, primeiro, é linear na separação das geodésicas, mas lembra que a gente está no caso em que elas são próximas. Então, para geodésicas infinitesimalmente próximas, eu tenho que a aceleração relativa entre elas é de primeira ordem na separação, tá? É um efeito de primeira ordem na separação quando essa separação vai para zero, beleza? Depende, evidentemente, da quadrivelocidade, certo? Obviamente. E depende, ó, curioso aqui, depende do seguinte, depende da segunda taxa de variação da velocidade. Só que cuidado, aqui você pode falar, ah, não, mas a quadrivelocidade satisfaz a equação da geodésica, então a derivada dela é zero. Cuidado, a derivada do U é zero ao longo de U. Isso não quer dizer que em outras direções a derivada do U dá zero, tá? E, em particular, a gente chega nessa expressão aqui, que para calcular a aceleração relativa entre as geodésicas, eu preciso saber como que a segunda derivada de U, né, como que é a segunda derivada covariante de U, e, além disso, depende só do comutador, né? Ou seja, eu tenho que ver o quanto que muda quando eu tomo numa dada ordem
e subtraio quando eu tomo na ordem trocada as derivadas covariantes. Tá? Então, se o meu operador derivada covariante físico for um operador derivada que comuta, então isso aqui já dá zero de cara, não importa quem seja a cara da sua geodésica. Mostrando aquilo que a gente já tinha dito, que em espaço que a gente está acostumado, né, em mecânica newtoniana e em relatividade restrita, quem é o operador derivada legítimo lá? É o operador derivada parcial associado a um sistema de coordenadas qualquer, um sistema de coordenadas cartesiano, tá certo? Então, a gente sabe lá naquele espaço, por ser um espaço afim, o que é a mesma direção em pontos diferentes, e é fácil ver que se eu pegar um operador derivada parcial num sistema de coordenadas cartesiano inercial, esse é o operador derivada legítimo. Tá? Esse é o operador derivada que, de fato, mede como que as coisas mudam. E a gente sabe que derivadas parciais, né, em particular no sistema de coordenadas cartesiano, elas comutam. Tá? E, portanto, isso aqui vai dar zero no caso de relatividade restrita e no caso de mecânica newtoniana. Tá? Só que aqui a gente ainda vai ver o que vai dar, porque a gente sabe que não pode ser zero. Então a gente vai querer caracterizar, né? Nesse ponto poderia parecer, mas parece esquisito. Então quer dizer que eu vou ter que falar, nossa, isso aqui para prosseguir agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que resolver a equação da geodésica, achar quem é o U, e aí depois tomar essas duas derivadas e tomar o comutador e calcular? Bom, curioso é que não. Dá para a gente prosseguir mesmo sem saber qual é a cara, qual é a solução da equação da geodésica. Por quê? Pelo seguinte, vamos analisar mais de perto esse cara aqui, tá? Vamos analisar mais de perto. Então, na verdade, o que eu vou analisar mais de perto é o que acontece quando eu comuto duas derivadas covariantes e atuo num campo vetorial. Tá? Aqui esse U aqui é um U qualquer, tá? Aqui eu sei que é uma geodésica, aqui eu sei que é uma geodésica, mas aqui não, aqui é um U qualquer, qualquer. Não vou usar o fato de que é geodésica aqui. Então eu estou pegando a comutação de duas derivadas covariantes e estou meramente aplicando num campo vetorial, tá? Fazendo, né, usando as propriedades de Leibniz, linearidade, blá, 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 e torção nula, estamos usando, lembra que a torção é nula, que vai aparecer aqui na comutação das derivadas atuando na função, a gente mostra isso, ó. Se eu pegar esse operador de derivação aqui, né, esse operador diferencial, que é o comutador de duas derivadas covariantes, e aplicar num campo vetorial, que é uma função vezes um campo vetorial, o resultado final é que essa função f fatora e ela fica só multiplicando aqui. Isso aqui já aconteceu na aula passada, quando a gente estava analisando a diferença entre dois operadores derivada covariante, antes de fixar que tinha que ser a derivada covariante compatível com a métrica. A gente tinha também que a diferença de duas derivadas covariantes atuando numa função vezes um vetor, essa função fatorava e ficava a função vezes a diferença das derivadas atuando num vetor. E lá foi argumentado o que isso implica. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa, com a diferença que aqui, isso aqui não é a diferença de dois operadores derivada covariante diferentes, mas é a comutação, né, é a diferença entre a ordem trocada dos operadores derivados, de dois operadores derivada covariante. Tá? Então, isso daqui, o que isso mostra? Isso mostra que esse resultado, o resultado dessa conta aqui, ó, o resultado dessa conta aqui, embora a primeira derivada de U não dependa só de U num ponto, dependa de como que U varia. A segunda derivada, mais ainda, né? A segunda derivada de um campo vetorial não depende só de quanto que o campo vetorial vale num ponto, depende de como que a sua variação está variando, certo? Então, é uma coisa mais complicada. Mas, surpreendentemente, ou não, né? Mas o fato é que essa comutação aqui elimina a dependência em U que não seja no próprio ponto onde você está calculando. Tá? Então, é exatamente quem está confuso retorna ao argumento que foi feito na aula de derivada covariante, que é exatamente o mesmo argumento. Tá? Então, isso mostra o quê? Mostra que existe, né? Quando eu vou calcular isso daqui, ó, pega um campo vetorial e aplica duas derivadas covariantes e troca a ordem, faz a diferença, o resultado final é linear, porque esses operadores claramente são lineares, e mais, é linear no valor que esse campo U assume no ponto que você está calculando. Não depende de como ele varia, depende só do valor dele. Tá? Não depende de suas derivadas. E se é uma coisa linear que depende do campo, no fundo o quê? Eu posso definir um tensor, certo? Se isso aqui é um tensor de posto 1, 2, né? O resultado disso é um tensor de posto 1, 2, mas ele é linear em U.
Bom, isso significa o quê? Isso significa que eu posso definir um tensor de posto 1, 3, que atuando em U me dá um tensor de posto 1, 2. Tá? Aqui é a atuação. Essa posição dos índices, tá, é uma convenção que é a convenção que o livro do Wald usa, e eu vou padronizar, já que é, já que é o livro, um dos livros que eu estou seguindo. Tá? E esse menos também aqui é uma mera convenção. Tá? Então, eu estou definindo... Para mim, eu estou definindo, né, qual a definição desse cara aqui é essa equação. Devia até ter botado uns 2 pontinhos aqui, tá? Porque essa é a equação definidora desse objeto R, A, B, C, A, B, D, C, certo? Então, 3 índices embaixo no começo, um índice em cima no último aqui, tá? Esse tensor é chamado tensor de Riemann, ou tensor de curvatura de Riemann. Tá? É ele que vai me dizer, né, como que geodésicas convergem ou divergem, dependendo de qual é o sinal dessas, né, qual é o sinal predominante desse tensor, mas é ele que vai me dar a aceleração relativa entre geodésicas. Tá? E de fato, ó, então é ele que vai aparecer aqui. Se a gente então, né, então vai ficar como exercício para vocês obter a expressão em termos de componentes numa base coordenada desse tensor, tá? E o exercício é esse daqui. Então, numa base coordenada, adota uma base coordenada, aí você consegue relacionar a derivada covariante com o operador derivada parcial naquele sistema de coordenadas, certo? E aí você consegue, então, calcular a expressão para os componentes desse tensor de Riemann. Notem, né, que esse tensor de Riemann aqui, ele depende o quê? Depende dos gamas, mas os gamas, né, que são símbolos de Christoffel, que nós já obtivemos uma expressão para ele num exercício da aula passada, a gente viu que ele depende de primeiras derivadas parciais da métrica, certo? E aqui aparecem derivadas deles também, além do produto deles. Então, esse tensor aqui depende do quê? Depende da métrica e de suas derivadas de suas derivadas parciais naquele sistema de coordenadas até segunda ordem. Tá? E é isso, então, que está governando, né, a aceleração entre geodésicas. É esse tensor. Para eu saber qual a aceleração entre duas geodésicas num dado instante, tá certo? Qual é a convergência ou divergência, qual a aceleração relativa entre geodésicas num dado ponto. Tudo que eu preciso saber é qual é a quadrivelocidade naquele ponto, o vetor tangente naquele ponto, e saber qual o vetor separação naquele ponto. Isso já é o suficiente para eu determinar qual a aceleração. Não depende de condições iniciais, como que ele chegou naquela configuração, certo? Muito bem. Então, isso aqui é o que eu falo, né? Já acabei de falar, que então a aceleração entre geodésicas é regida pela métrica e por até suas segundas derivadas parciais, né? E vamos fazer aqui um exemplo muito simples, que é um exemplo bidimensional, tá? Vamos pegar aqui um exemplo bidimensional para calcular essas coisas, para aplicar. Então, eu vou pegar uma esfera de raio A, tá? Um caso muito simples, que não seja trivial de um plano, né? Que seria muito desinteressante mostrar que depois de um monte de conta a gente chega em zero. Na verdade, nem teria muita conta, mas ia chegar em zero. Então, vamos pegar uma esfera de raio A, tá? Então, eu tenho aqui uma esfera bidimensional, né, de raio A. Para saber quem é a métrica dela, o que eu preciso saber? Eu preciso saber como que eu calculo distâncias entre pontos próximos num dado sistema de coordenadas, certo? O mais conveniente, evidentemente, é o sistema de coordenadas esférico, θ e φ, né? E como que, dado o θ e o φ desses dois pontos, qual é a distância física entre esses dois pontos ao longo da esfera, né? Bom, isso aqui vocês devem lembrar, né? Dá o dθ quadrado mais seno quadrado de φ quadrado vezes o a quadrado, que é o raio. Então, basicamente, isso aqui você pode fazer, como isso aqui é arbitrariamente próximo, você pode desenhar um triângulo retângulo, né? Aproximadamente um com que tem lado A dθ, certo? E o outro aqui que é a 90 graus, que mede a distância entre ele, mede a seno θ de φ, certo? E aí, então, isso aqui o quadrado disso daqui é me dado por isso daqui, certo? Então, isso aí é simplesinho. Uma vez tendo isso, a gente sabe quem é a métrica nesse sistema de coordenadas. São os coeficientes aqui que estão multiplicando os elementos diferenciais quadrados, né? Então, aqui, quem é o G11 ou Gθθ? É o a quadrado. Quem é o G12? Ou seja, o termo que estaria multiplicando dθ de φ. Não tem dθ de φ, então é zero. Por ser simétrico, aqui também vai ser zero, não tem dφ dθ. E o dφ quadrado, que seria o G22 ou Gφ, dependendo de como você queira argumentar, é esse cara aqui, certo? Tendo a métrica, a gente calcula os gamas, os símbolos de Christoffel. São 3 índices.
O índice I eu estou indexando se eu estou representando aqui nessa matriz ou nessa, então isso aqui é I igual a 1 e aqui é I igual a 2, né? Só tem duas dimensões, então só tem valores 1 e 2 para os índices, tá? E dentro de cada matriz são esses índices de baixo. Então, por exemplo, esse cara aqui é o gama 1 em cima, porque está na primeira matriz, 2 nesse primeiro índice de baixo, porque está na segunda linha, e 2 aqui nesse daqui, porque também está na segunda coluna. Então, esse aqui é o gama 122. Esse daqui, por exemplo, é o gama 2, está aqui, 1, está na primeira linha, 2. Então, esse aqui é o gama 212, tá? Que é igual ao gama 221, beleza? Uma vez tendo os gamas, é só substituir nessa expressão e calcular as componentes do tensor de Riemann, tá? Que dão só essas 4 aqui diferentes de zero e todas as outras aqui dão zero, tá? Daria para saber que dá zero só pela simetria que o tensor de Riemann tem, tá? Então, esses aqui são os tensores de Riemann. Se eu substituo, então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar agora nesse negócio de aceleração relativa. É evidente que nessa esfera aqui, ela é bidimensional espacial, não tem dimensão temporal nessa esfera, certo? Então, aqui o análogo de aceleração relativa aqui é qual é a taxa com que elas estão se aproximando à medida que você anda uma certa distância ao longo da geodésica. Então, vamos considerar duas geodésicas, tá? Desse jeito aqui, ó. A gente tem aquela esfera, e aí a gente tem aqui, eu estou representando duas geodésicas, né? Então, estou orientando as minhas duas geodésicas de maneira que elas fiquem, só para simplificar, para que elas sejam geodésicas polares, né? Que passem pelos polos, e elas são aqui bastante próximas uma da outra. Repara que por eu ter escolhido, né, qualquer que seja a orientação original delas, eu escolhi meu sistema de coordenadas, ou reorientei minha esfera, de maneira que elas fossem trajetórias polares, então, né, o vetor tangente a essas trajetórias, que poderia ter, em princípio, componentes tanto na direção θ quanto na direção φ, né, mas por essa escolha, evidentemente, então, o vetor tangente só tem componente na direção θ, certo? Não tem componente na direção φ, porque o φ é constante ao longo aqui dessas geodésicas, né? Muito bem, então o φ vale zero, a velocidade na direção, a vetor tangente, desculpa, na direção φ é zero, então o 2 é zero, e o 1 ele é determinado pela condição de normalização, porque a condição de normalização, no fundo, vai ser o que vai me dar, vai fazer com que o parâmetro que eu esteja usando aqui seja a distância física, né, que eu percorra nessa direção. Então aqui, ao invés de estar usando o parâmetro θ, né, ao normalizar o vetor tangente a 1, significa que o parâmetro que eu estou usando, aqui eu estou escolhendo um vetor tangente, né, um tamanho, escalado de maneira que eu estou parametrizando essas curvas pela distância própria delas, né, que seria o equivalente ao tempo próprio se essas trajetórias fossem linhas de mundo no espaço-tempo. Tá? Então, ao impor a condição de normalização, chega que a componente na direção θ tem que ser em módulo, pelo menos, esse valor, né? Aqui, na verdade, a rigor, se eu estou vindo daqui para cá, seria menos esse valor, porque o θ vai diminuindo, né? Mas isso é irrelevante, porque eu poderia colocar que o θ é zero aqui embaixo, e aí ficaria positivo. O que interessa aqui é o módulo, né? Até porque a condição de normalização aqui é quadrática. Muito bem. E a questão, então, é a seguinte, né? Se eu começar com elas aqui no Equador, né, ou em qualquer que seja o lugar, a ideia, mas vamos supor que eu comece aqui no Equador, a ideia é com que taxa a aproximação, ou o distanciamento, com que taxa a velocidade relativa entre essas geodésicas está mudando, certo? Então, evidentemente que aqui no Equador, né, os vetores paralelos, os vetores tangentes às geodésicas são paralelos. Então, aqui, por exemplo, a velocidade relativa entre essas duas geodésicas seria nula. Mas, à medida que a gente está vendo aqui, que à medida que eu vou andando ao longo das geodésicas, a distância entre elas começa a diminuir. Significa que a velocidade ficou negativa, certo? E ela está diminuindo a uma taxa cada vez maior. Tá? A velocidade, né, a distância está diminuindo a uma taxa cada vez maior, o que significa que a velocidade está ficando cada vez mais negativa. Tá? Com que taxa ela está ficando cada vez mais negativa? É isso que vai ser o análogo da aceleração entre geodésicas, relativa entre geodésicas, no caso de espaço-tempo. Tá? Então, fazendo a conta, é só substituir, né,
esse vetor tangente lá naquela expressão e usando os valores lá das componentes do tensor de Riemann, né, a gente chega nessa expressão aqui, tá? Que significa, né, se eu for substituir, calcular, é sempre importante você obter um escalar, tá? Porque se você só analisar componentes de vetores, você pode não ter uma noção muito física do que de fato está acontecendo, porque componentes de vetores ou tensores têm uma contaminação do sistema de coordenadas que você está usando, certo? E lembra que o sistema de coordenadas esférica, né, de coordenadas aqui de ângulos definidos sobre a esfera, ele é patológico ali no polo, né, porque eu tenho que todas as linhas com diferentes valores de φ estão convergindo no mesmo ponto. Então lá o sistema de coordenadas é patológico. Para evitar patologias do sistema de coordenadas, é sempre bom você analisar escalares, que são independentes de coordenadas. Tá? Então, em particular, um escalar interessante aqui é basicamente calcular a norma desse vetor aceleração relativa e comparar com a norma do vetor separação. Certo? Então, como que eu calculo norma? Está aqui, né? Norma a raiz quadrada disso daqui dá a norma do vetor aceleração relativa e a raiz quadrada desse cara aqui dá a norma do vetor separação. E é fácil você substituir aqui e ver que dá 1 sobre a quadrado, certo? Ou seja, que é uma constante, ou seja, dá 1 sobre o raio da esfera ao quadrado. E esse resultado, embora tenha sido obtido nesse caso muito específico, né, muito simétrico, muito particular, é um resultado bastante representativo da situação geral, né? Então, de fato, tipicamente, a aceleração relativa entre geodésicas, né, tem a ver com o inverso do quadrado do raio de curvatura do seu espaço-tempo, mesmo no caso do espaço-tempo, tá? Então, essa é a ordem de grandeza. Existe essa relação entre a escala da aceleração relativa entre geodésicas próximas e o raio de curvatura do espaço no qual essas geodésicas estão evoluindo, tá? Muito bem. Então, agora tem um monte de exercícios para vocês, tá? Então, primeiro, mostre que lembra que eu mostrei que naquela minha definição que quando eu comutava o operador derivada covariante aplicado a um vetor, a um campo vetorial, dava menos o R daquele jeito contraído com o campo vetorial. Mostrar que agora, se eu faço a mesma coisa, mas ao invés de aplicar num campo vetorial, eu aplico num campo covetorial, então o que acontece é o seguinte, não tenho menos, tá? Fica mais, e aqui a contração, evidentemente, por consistência de índices, só que tem que dar um tensor de posto 0,3, então, na verdade, aqui a contração do covetor aparece com esse último índice que está em cima. Tá? Então, isso é uma coisa. Outro exercício. Mostrar para um outro tipo de tensor, um tensor que é de posto 1, 1. Porque aí vocês vão ver o seguinte, dependendo do posto, é que nem a atuação da derivada covariante. Como que a derivada covariante atua em tensores de diferentes postos? A gente viu que dependendo do posto, eu tenho que ficar somando gamas e depois subtraindo alguns gamas também contraído com alguns dos índices, certo? Então, assim, a atuação da derivada covariante depende de quem é o objeto, qual é o posto do tensor que você está usando. A mesma coisa vale para a comutação das derivadas covariantes, depende de qual é o posto do tensor que você está aplicando. E eu espero que com esses 3 exemplos, num vetor, num covetor e num tensor de posto 1, 1, vocês consigam capturar, com esses 3 exemplos, qual é o padrão que aparece para que, se eu pedir para vocês calcularem essa comutação num tensor genérico, vocês pegaram qual é a ideia, vocês vão saber qual é a cara dessa derivada covariante. Tá? Bom, um outro exercício que eu quero que vocês mostrem também, façam também, é esse daqui, que é basicamente para vocês mostrarem algumas propriedades do tensor de Riemann, né, de simetria do tensor de Riemann. Então, a primeira aqui é para mostrar que ele é antissimétrico nos 2 primeiros índices, ou seja, se eu troco a ordem dos 2 primeiros índices, ele troca de sinal, e isso segue direto da definição dele, tá? Então, volta na definição dele e mostra isso. Mostrar também que esse tensor ele é antissimétrico pela troca do segundo par de índices, aqui ó, entre eles, né? Então, ABCD é menos o ABDC, tá? Se eu troco a ordem dos últimos 2 índices, troca o sinal. E isso segue, tá? A sugestão que eu falo é para você desenvolver essa expressão aqui, que você deveria bater o olho e saber quanto que vale essa expressão, mas também você pode abrir essa expressão e ver como chegar aqui. Eu esqueci de dizer, né? Eu estou manipulando aqui o tensor de Riemann com todos os índices embaixo. Como que
eu obtenho, né, com todos os índices embaixo, eu uso a métrica para definir esse tensor de posto 0,4. Eu tenho aqui um tensor de posto 1,3, certo? Mas se eu contraio aqui com a métrica, a gente grosseiramente fala que a gente consegue abaixar um índice usando a métrica e levantar os índices usando a métrica inversa, o inverso da métrica, né? Então aqui eu estou definindo o tensor de posto 0,4, que eu também continuo chamando como tensor de Riemann, e com todos os índices embaixo. E é ele que eu vou ver a propriedade de simetria. Muitas dessas simetrias, né, na verdade, quase, exceto a 2 e a 4, todas as outras eu poderia afirmar, né, fazer a afirmação com esse último índice em cima de qualquer jeito. Mas, tá, eu preferi abaixar o índice e formular, né, enunciar todas essas simetrias em termos do tensor que tem todos os índices embaixo. Tá? Depois mostrar também que se eu pegar o tensor de Riemann e antissimetrizar os 3 primeiros índices dele, onde por antissimetrizar eu estou definindo aqui embaixo, nessa segunda observação, o que significa, tá? Eu tenho que somar aquele tensor com todas as permutações pares dos índices e subtrair o mesmo tensor, mas permutando os índices e com todas as permutações ímpares, tá? E aí eu tenho que dividir pelo número total que tem, que vai ser n fatorial, no caso aqui, o número de índices fatorial, tá? 3 fatorial. Tá certo? Então, o tensor de Riemann satisfaz essa propriedade. Quando eu antissimetrizo, né, se eu substituir ele aqui, vai sobrar só um índice D aqui para fora, mas se eu coloco aqui o Riemann, mantendo o D aqui na última posição de todos eles, isso aqui dá zero. Tá? Outra propriedade que segue das anteriores, na verdade, é que ele é simétrico pela troca de pares de índices. Se eu pego o primeiro par e troco com o segundo par, então ABCD eu troco, fica CDAB, dá exatamente o mesmo tensor também. Tá? E isso segue das propriedades anteriores. E uma propriedade que não é uma propriedade algébrica dele, mas é uma propriedade que tem a ver com a derivada dele, né, uma propriedade diferencial, é que se eu tomar a derivada covariante do tensor de Riemann e antissimetrizar nos 3 primeiros índices aqui que ficaram, isso aqui também é identicamente nulo. Tá? A sugestão para mostrar isso é pega a definição e aplica a derivada covariante na definição e faz algumas manipulações. Tá? Muito bem, esse resultado 5 aqui, que é o resultado, uma identidade envolvendo a derivada covariante do tensor de Riemann, é chamado de identidade de Bianchi e ela desempenha um papel relevante, importante no formalismo da relatividade geral, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Outro exercício. Dadas aquelas simetrias lá, tá? Dadas aquelas simetrias, mostrar que calcular quantas componentes independentes o tensor de Riemann tem nessas dimensões de espaço, 2, 3 e 4. Tá? Então, aqui a gente já calculou num caso bidimensional. No caso bidimensional, a gente já calculou lá no caso da esfera. Né? Mas também para um espaço-tempo de 3 dimensões, ou um espaço de 3 dimensões, não importa se é espaço-tempo ou se é espaço, isso não afeta o número de componentes independentes que o seu espaço tem, que o tensor de Riemann tem. Tá? E também para o caso quadridimensional, evidentemente, que é o caso do espaço-tempo que a gente tem interesse. Tá? Então, não é o número total de componentes que eles têm, porque isso é fácil, vai ficar o quê? Vai ficar 4 elevado a 4, certo? Porque aqui pode ter 4, quando eu substituo por componentes, tem 4 possibilidades e assim por diante. Mas eu quero saber o número de componentes independentes. Tá? Então, eu tenho que levar em conta que há vínculos entre essas componentes dadas por aquelas propriedades. Tá? E aí algumas quantidades geométricas que são obtidas, são definidas a partir do tensor de Riemann, tá? E que também vão ser importantes para a gente no curso. Tá? Uma delas é o chamado tensor de Hit, que é o seguinte, tudo que você faz é pegar aquele tensor que é posto 1, 3, e pega esse índice aqui de cima e contrai, né, faz a contração com o índice de baixo, ou seja, aplica a convenção de Einstein, né, mostrando que aqui está pegando os componentes e somando sobre todos os valores. Isso te define um tensor de posto 0,2, que por essa propriedade que eu havia dito de ser simétrico pela troca de pares, esse tensor aqui ele é simétrico, RAB igual a RBA, tá? E esse cara aqui é chamado tensor de Hit. Aí tem o escalar de curvatura de Hit,
tá? Que é o quê? É pegar o traço desse tensor aqui. O que é pegar o traço? É contrair com a métrica nos dois índices aqui. Tá? Isso vai me dar um escalar, e esse escalar me dá uma noção de curvatura do espaço-tempo. Cuidado, tá? O que caracteriza realmente completamente o que nós chamamos de curvatura de um espaço-tempo é o tensor de Riemann. Esses caras aqui, eles dão informação, mas não dão a informação completa. Tanto é que eu posso ter R igual a zero, RAB igual a zero e tensor de Riemann diferente de zero, que a gente vai ver, aliás, um caso assim, tá? Então, cuidado, o tensor de Hit e a escalar de curvatura de Hit não caracterizam completamente a geometria do espaço-tempo. O que caracteriza completamente a geometria do espaço-tempo, em termos de curvatura, é o tensor de Riemann. Tá? Tanto é assim, ó, que a gente define também o chamado tensor de Weyl, tá? Que em 4 dimensões, em outras dimensões ele também é definido para dimensões maiores iguais a 3, tá? Para 2 dimensões ele não é definido, porque dá identicamente nulo. Mas para dimensões de 3 para cima, ele tem diferença nos coeficientes numéricos que aparecem na definição. Como a gente vai estar interessado em 4 dimensões, essa é a forma do tensor de Weyl em 4 dimensões. Tá? Repara que basicamente o que você está fazendo é pegando o tensor de Riemann, que esse sim caracteriza completamente a geometria, e eu estou subtraindo a parte que é basicamente que levaria, né, ao tensor de Hit e e à escalar de curvatura. Tá? Então, se eu considerar esses três, esse e o tensor de Weyl, aí sim, aí eu caracterizo completamente a geometria, até porque aí eu posso escrever, passar isso aqui para o outro lado, né? E aí eu posso escrever o tensor de Riemann como sendo uma coisa que depende que é o tensor de Weyl, mais algumas coisas que dependem do escalar de curvatura e do tensor de Hit. A métrica, evidentemente, eu estou supondo que eu conheço, certo? Tudo bem? Então, aí dá. Mas se eu só souber o escalar de curvatura e o tensor de Hit, aí isso não caracteriza completamente a geometria. Tá? Exercício que eu quero que vocês façam, porque também é importante, vai ser importante para o que vem a seguir, é ver o que aquela identidade de Bianchi, que era a propriedade 4, que eu pedi para vocês mostrarem no exercício lá da página anterior, o que ela implica, qual é o vínculo que ela leva para esses tensores aqui. Porque como aquela identidade de Bianchi, ela é uma identidade, né, envolvendo derivadas desse tensor aqui, derivada covariante desse tensor, né? Então, evidentemente que isso aqui deve, né, isso deve implicar alguma coisa para esses outros tensores, já que eles são obtidos a partir daquele tensor de Riemann. Tá? E essa é a pergunta que eu quero que vocês, esse é o exercício que eu quero. Qual é a condição que RAB e R têm que satisfazer por conta da imposição da identidade de Bianchi no tensor de Riemann? Tá? E, finalmente, um outro exercício aqui que eu quero que vocês façam, calcular o valor, para o caso da esfera bidimensional, só para vocês verem que lá naquele caso é facinho de calcular. Bom, pessoal, então é isso aí. Isso termina a aula de hoje, né? E na próxima, então, agora que a gente já sabe, né, o que governa a aceleração relativa entre geodésicas, agora a pergunta natural é o que determina, como que eu calculo, né, ou o que influencia esse tensor de Riemann de um espaço-tempo, ou a geometria do espaço-tempo. Porque antes, na visão newtoniana, se eu tenho coisas sob a ação da gravidade, é porque tem uma força atuando sobre elas. Então, tudo bem haver uma aceleração relativa, certo? Porque elas não eram consideradas inerciais ou as coisas mais retas possíveis no espaço-tempo. Agora que a gente está querendo dizer que, olha, não, coisas só sob a ação da gravidade são inerciais e, portanto, são as coisas mais retilíneas no espaço-tempo. E a gente acabou de ver que, mesmo assim, é possível que haja embora a aceleração absoluta de cada uma delas seja nula, mas é possível ainda que elas tenham uma aceleração relativa entre elas, que a gente sabe que existe, que acontece para partículas sujeitas a campos gravitacionais, né? Agora a gente tem que saber, então, mas então na visão newtoniana, era uma força que provocava isso, e eu tenho a lei da gravitação universal que me diz como essa força, né, o que provoca essa força, ou como calculo essa força, né? Ótimo. Então, agora o que vem substituir isso? Tem que ser uma equação que me diga o que gera uma curvatura diferente de zero. O que provoca no espaço-tempo um tensor de Riemann diferente de zero. Certo? Ou seja, a gente vai ter que ter uma equação dinâmica
para a curvatura do espaço-tempo. A gente sabe que, dado um tensor de Riemann, como que isso afeta a geometria, como que isso afeta a trajetória de partículas naquele espaço-tempo. Beleza, seria o equivalente de, dado um campo gravitacional newtoniano, calcular pela segunda lei de Newton qual vai ser a trajetória da partícula. Muito bem. Mas agora a gente precisa substituir a lei da gravitação universal, que diz, dado uma certa distribuição de matéria, como é a força gravitacional que ele provoca, como é o campo gravitacional que ele gera. Agora a gente precisa do análogo. A gente já sabe que é a curvatura que leva às trajetórias que a gente observa. Muito bem, mas então como que o conteúdo, né, como que matéria, ou como que massa, ou como que energia gera, influencia o valor do tensor de curvatura de Riemann. Então é isso que está faltando agora para a gente ter a teoria da relatividade, ter uma teoria da gravidade, né, que de fato implemente o princípio de equivalência de que partículas sob a ação da gravidade são partículas livres que andam em trajetórias inerciais, que têm as aparências que têm, podendo haver aceleração relativa, porque a geometria do espaço-tempo é afetada por alguma coisa. E é esse último elo que está faltando, certo? E isso, então, é o tema da próxima aula, tá certo? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima.